Não tenha medo em tempo de crise, Deus é contigo. Isaías 43, de 1 a 13. Eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada. É a mesma da atualizada, só que um pouquinho mais atualizada, né? É a Nova Almeida Atualizada que saiu há pouco tempo atrás. Diz assim o verso 1: Mas agora assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão, não afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Verso 3. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homem por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Verso 6. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresente as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, é verdade. Verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Esse texto é maravilhoso. Esse texto é uma palavra, de Deus. O profeta Isaías foi a boca de Deus para animar o povo de Israel. Foi para animar o povo. Aqui estava já terminando o cativeiro, o exílio na Babilônia. O povo estava em decadência espiritual. O povo estava numa situação complicada. E aqui o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, traz uma palavra de conforto para o povo. Deus dizendo para o povo, eu não esqueci de vocês. Tudo que vocês passaram, tanto lá no passado, mesmo com a saída do Egito, e até hoje eu não esqueci. A aliança que eu tenho com Abraão, com Isaac, com Jacó, ainda estou sustentando, mesmo diante da decadência espiritual de vocês. Deus dizendo, eu não esqueci do meu povo. Ainda há vida, ainda há esperança. E o capítulo 42, 40, 41, 43 é maravilhoso. São palavras de Deus, de esperança para o seu povo. E aqui, Deus formou essa nação para Ele mesmo. Israel tinha sido consistentemente desobediente, mas não deixara de ser a nação de Deus, em meio a todos os pecados e sofrimentos do povo. E Deus operaria para demonstrar ao mundo inteiro que somente Deus, não há outro Deus, somente Ele é o Todo-Criador, Todo-Poderoso. Gente, esta palavra que nós lemos está num contexto diretamente para o povo hebreu.
diretamente para um povo que estava exilado na Babilônia. E aqui Deus animando o povo através do profeta Isaías. Só que esta bênção também se estende até nós. Tanto é que nós estamos provando dessa bênção hoje. Eu estou provando dessa bênção hoje. Se eu estou aqui hoje é por causa que Deus tem abençoado a minha família, a minha geração, a sua geração, a nossa igreja há 90 anos aqui no bairro. Então se estendeu por causa de Cristo. Hoje não é só especialmente para o povo de Israel, mas é para todos. Então quero que vocês considerem essas palavras para a sua vida, essas palavras para a sua família. E em primeiro lugar aqui, devemos ter a plena segurança de que pertencemos ao Senhor. Se realmente nós queremos reforçar a nossa fé, então tenha a plena certeza de que você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Veja o verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Interessante que criou Jacó, né? Jacó nasceu e o nome Jacó é enganador, né? E depois formou Israel através do próprio Jacó. É o Deus que vai nos lapidando, é o Deus que nos forma tanto na geração quanto no nosso caráter, que formou a Israel. Não tenha medo. Palavras para nós aqui, ainda mais numa situação que nós estamos vivendo, que dá um medinho, dá, né? Eu fiquei 3 dias de cama e às vezes dava uma tosse, um pouquinho de catarro no pulmão, e você já fica, ai meu Deus, né? A gente tem um pouquinho de medo diante da situação que está o Brasil hoje, né? Já depois que enfrentou uma pandemia, algumas empresas se reerguendo, questão financeira, econômica. Então você fica naquela incerteza, quantas pessoas com medo hoje, quantas pessoas com depressão, quantas pessoas hoje sem saber se vai sair da casa ou não, o que vai acontecer, mas aqui está dizendo para nós, não tenha medo, porque eu o remi e eu o chamei pelo seu nome, você é meu, aleluia. Sabe, toda vez que você tiver essa incerteza, esse medo, essa insegurança, você lembre que Deus te remiu. Você lembre que você é dele. Você é dele. Apesar dos apesares, apesar de tudo que nós não merecemos realmente a graça de Deus, porque nós somos pecadores, mas ele está dizendo, mesmo assim você é meu. E nós pertencemos ao povo de Israel com a ligação da cruz do Calvário, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o capítulo 42, ele termina mencionando a tristeza de Deus por causa da decadência espiritual do seu povo. Mas olha que interessante, no capítulo 43, Deus diz que apesar desse fracasso espiritual, mostraria a sua misericórdia, trazendo de volta do cativeiro, restaurando o seu povo. Derramaria sobre o seu povo o seu amor e não a sua ira. Então o mundo saberia que somente ele poderia ter feito uma obra como esta. O Senhor nos elegeu. Ele traz de volta Israel. E é assim que eu penso. É assim que eu creio na palavra de Deus. Sabe, gente, toda vez que nós estamos apreensivos, toda vez que vem a tempestade, toda vez que vem o fogo, né, como diz aqui, você tenha certeza que você é filho de Deus. Você é filha de Deus, você pertence ao Deus Todo-Poderoso e Ele é Pai. E como Ele mesmo diz aqui em Isaías, Ele mesmo diz que pode a mãe esquecer o filho, mas Deus, Ele não esquece. Ele não esquece porque a memória de Deus é eterna. A mãe, o pai pode esquecer por alguns problemas de saúde, né? Ou alguns problemas patológicos, mas Deus não esquece de nós. Então fica a primeira lição aqui para a nossa vida, né? Deus, Ele não esquece de vocês. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, 26 a 29. Olha como cada um de nós pertencemos a Deus. Olha, Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus
mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Isso o apóstolo Paulo falando em Gálatas. Então, já no Novo Testamento, dizendo que nós somos herdeiros, também pertencemos à família de Abraão, através do nosso Senhor Jesus. Eu gosto da profecia de Zacarias, que está lá em Lucas, capítulo 1, versos 68 e 69. Lucas 1, 68 e 69 diz assim: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Então, aqui ele está dizendo, louvemos a Deus de Israel, pois ele veio que ajudar o seu povo e dar liberdade ao seu povo. E também, para encerrar esse primeiro ponto, 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha só, mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povos de Deus, mas agora são o seu povo. E antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Você é filho, sabe? Você é filho de Deus. Eu conheci uma pessoa que ela dizia que não era filho do pai que o criou, mas era. Eu sei que era, porque o pé era igual ao do pai. O nariz era igual ao do pai. Um monte de características igual ao do pai. Aí, sabe aquela pessoa revoltada com a vida? Sabe aquela pessoa revoltada com a família? Sabe aquela pessoa dura de lidar? Duro de lidar. Mas o bicho era tão ruim, mas tão ruim, que chegou a dizer, eu não sou filho de vocês, eu fui achar na lata do lixo. Daí eu olhava para o pé do pai, eu fazia isso, sabe? Olhava para o pé, eu falei, não é possível. Um tamanho de calo no esopel, é filho desse homem. Não é possível. E era, lógico que era, gente. O gênio era igual, tudo igual. Se fizesse DNA, era filho. Às vezes nós somos desse jeito, sabe? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos a fisionomia, a característica dos nossos pais terrenos. Sim. Nós temos a aparência dos nossos pais. Cada um de nós tem o traço dos pais, né? Só que a essência, a característica é o amor de Deus em nossas vidas. Isso você não pode perder no momento mais difícil da sua vida. E nos momentos de crise, no momento que o povo de Israel estava enfrentando aquela crise espiritual e ao mesmo tempo escravo, sabe, sem liberdade, Deus dá essa palavra dizendo, vocês me pertencem, vocês são filhos, e pare de dizer que não são, vocês não são bastardos, são filhos legítimos, vocês têm essa essência, que é o amor dentro de vocês. Assim como essa mulher dizia que não era filho daquele homem ou daquela mãe, mas tinha toda a característica do pai e da mãe, assim também nós temos toda a característica do nosso Pai Celestial, aleluia, que está dentro de nós, e Ele vai dar força para que nós possamos aguentar no momento mais difíceis da nossa vida. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Nos momentos difíceis, você tem que olhar para o céu e dizer, obrigado, Pai. É um filho teu aqui que está sofrendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que esse sofrimento tem um resultado, tem uma causa, tem um mover de Deus sobre as nossas vidas. Então não esqueça disso. A primeira lição, você pertence a Deus. A segunda lição está no verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Devemos ter a plena certeza que pertencemos a Deus, mas a plena certeza e segurança da vitória nas provações.
Aqui Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês têm vitória nas provações. Pode ter certeza, Deus vai nos dar força para enfrentar. Deus protegeu Israel nos momentos de dificuldade. Ele protege do fogo, protege da água, protege dos seus inimigos. Ao atravessarmos rios de dificuldade, seremos afogados ou nos tornaremos mais fortes. Se dependermos de nós, da nossa força, nós vamos ser afogados. Se depender de nós, nós vamos ser queimados. Mas se depender de Deus, só de Deus, Ele vai nos dar livramento. Ele vai nos acompanhar, Ele vai nos proteger, só Ele pode fazer isso. Olha que diz em Isaías 54:17: nenhuma arma forjada contra você prosperará, nenhuma arma, nenhuma. Sabe, se alguém resolver fazer macumba contra nós, mas faça bem feito, faça bem, que nós somos fortes, somos protegidos por Deus. E eu nem fico dando bola para macumba também. Nem gasto tempo com essas coisas. Se alguém falar, pastor, fizeram macumba com você, eu falo, gastou dinheiro à toa. Podia ter matado a galinha preta e fazer uma canja. E eu nem fico pensando nisso, sabe, gente? Porque é Deus que manda tudo. Mas manda aprovação? Pode mandar. Olha o que aconteceu com Jó. Pode ser um desgaste físico, e se for demônio, demônio não vai ter possessão sobre a sua vida. Pode ter certeza. Demônio tem brechas naquela vida que não querem nada com Deus, não querem nada com a palavra. Vocês temem a Deus. Vocês ouvem a palavra de Deus, vocês guardam no coração de vocês. O demônio não tem entrada na vida de vocês. Apenas Deus tem entrada na vida de vocês. Toda vez que eu expulsei demônio de alguém, vai ver a vida do cara, é um lixo. De verdade. São pessoas que não estão nem aí com Deus. Certa vez eu preguei numa igreja, manifestou um demônio, mas daquele jeito, sabe? E aí, com muito sacrifício, a pessoa voltou normal. Aí uma irmãzinha, coitada, falou para ele assim, o bicho é ruim já de gênio. Não é só por demônio, não. Aí ele voltou, depois de tudo aquele escândalo. E eu lá, na igreja. Aí a irmãzinha, melhorou, irmão? Que melhorou? Não estava doente? Desse jeito, velho. Eu falei, nossa, acho que o demônio não saiu, está aí dentro de novo. Agora é ele mesmo, né? É 2 demônios, um é nós mesmo, é o temperamento nosso. Coitada, a irmãzinha baixou a cabeça assim. Eu falei, nem liga, irmão, acho que não saiu o demônio ainda não, viu? Daí o outro bateu em mim e falou assim, isso daí toda terça-feira está no culto aqui, toda terça-feira manifesta o demônio. Sabe por quê? Pessoas que não querem nada com Deus. Essa é a grande verdade. Sabe aquela noite de libertação, mas só fica naquilo? Sai da porta para fora, não tem intimidade com Deus. Sai da porta para fora, não tem amor ao próximo. Sai da porta para fora, a vida continua a mesma coisa. São brechas para o demônio, mas nós não, somos guardados por Deus. E não temos tempo para ficar pensando em macumba, pelo amor de Deus. A nossa vida está protegida por Deus. O próprio Jesus falou, tema é a Deus. Ele pode matar o corpo e a alma, porém o homem apenas o corpo. O homem é apenas um corpo. Talvez com a bala perdida, não sei. Tem coisas que nós não temos resposta, mas também tem tantos livramentos. Mas nós estamos guardados por Deus. A vitória é certa. Nenhuma arma forjada contra você prosperará em nome de Jesus. Aleluia. Lembra de José do Egito? Quantas armas, quantas setas malignas de ciúme, de inveja contra José. Jogado numa cisterna, foi caluniado, passou por tantas coisas, mas Deus contornando toda a situação. Deus estava no controle de tudo, sabe por quê? Porque José é filho, porque José era bisneto de Abraão. Esse menino estava protegido pelo Deus que fez aliança com a família de Abraão, com o nosso patriarca. Assim também somos nós. Pertencemos à família de Cristo. Por isso não tenha medo. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Não tenha medo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego, os amigos de Daniel? Lembra do próprio Daniel? Não se curvaram diante de nenhum Deus.
de Nabucodonosor, não se curvaram diante do rei e disseram, então vocês vão para a fornalha. E eles disseram, olha, nós vamos para a fornalha. Se Deus quiser, nós vamos morrer na fornalha, mas se Ele não quiser, Ele vai nos livrar na fornalha. E eles entraram na fornalha, que estava tantas vezes mais quente do que o normal. E nada aconteceu. Pelo contrário, ainda caminharam dentro da fornalha. E ali tinha o quarto homem, que era o Senhor Jesus, que estava com eles ainda. E saíram de lá, mas nem um só fio de cabelo foi atingido. E os soldados... O rei ficou tão bravo, porque ali caiu a máscara, né, daqueles que o acusavam. E o rei mandou jogar os soldados lá. Não precisou nem cair na fornalha. Na porta da fornalha já morreram queimados. Então você vê que é o nosso Deus, né? Daniel fez dos leões um travesseiro. Dormiu a noite toda em cima dos leões. Deus acalmou os leões. Fica em paz. Sabe, a gente não entende os caminhos de Deus, mas uma coisa eu falo, Ele está com você. E se for para morrer, Ele vai encorajar você. Se for para viver, Ele vai encorajar você. Se for para sarar, para curar, Ele vai encorajar você. Ele vai encorajar você em toda a sua caminhada. É assim que Deus trabalha, é como Ele trabalha. É assim que Deus faz. Os apóstolos foram todos martirizados e Deus os abençoou todos. Eu tenho certeza, nos momentos mais difíceis, Pedro foi crucificado como Cristo. E no último momento Pedro disse, eu não quero ser crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Mas então me crucifica de ponta cabeça. E Pedro foi crucificado de ponta cabeça. João Batista foi decapitado por Herodes. Paulo foi decapitado por Nero. Gente, tantos outros que morreram a fio da espada. Mas eu tenho certeza que Deus deu força. Mas também como Deus deu força para aqueles que aguentaram até o final, como João, lá na ilha de Patmos, que morreu na sua velhice e tendo a revelação de Apocalipse, mesmo passando por sérias situações. Mas Deus ali revelou o Senhor Jesus, o Apocalipse para João. Esse é o nosso Deus, não sabemos, mas Ele trabalha desse jeito. Então creia, você pertence a Deus e não há provação, não há tentação, não há rio, não há fogo que venha nos destruir, porque estamos protegidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Estamos protegidos. Talvez você pergunte, mas por que tantas coisas ruins acontecem? Por que tantas coisas ruins acontecem, como aconteceu lá em Minas agora, né? Em Capitólio, é isso? Às vezes é prudência. Deus está falando, não vá. Não há momento de viajar em Minas. Gente, é chuva para tudo quanto é lado. É enchente para tudo quanto é lado. As famílias perdendo tudo lá. As rochas, nas fendas daquela rocha, está entrando água, e água, e água. E o que a água vai fazendo? Ela vai derretendo tudo. Você viu que saiu uma parte da rocha. Então foi imprudência humana, foi egoísmo humano. Né? Não vamos fechar porque vamos perder a renda. E o parque lá natural, o parque ecológico continuou aberto e não era para estar aberto. Então nós precisamos olhar que muitas coisas que acontecem na nossa vida não é Deus. Deus está para proteger, Deus está para abençoar, mas não é para você abusar. É para você entender que você não é, Ele é, nós somos limitados. Somos de carne e osso, estamos debaixo da proteção de Deus. E se você for prudente, se você for fiel, Deus vai abençoar você. E mesmo que isso não venha acontecer aos olhos humanos, você será a bênção de Deus, porque há tragédias que nós não entendemos. Mas vamos ser prudentes pelo menos, por favor. O próprio Jesus foi prudente. Então não é, Deus vai me proteger do fogo, das provações. O pastor falou lá em Isaías, pregou domingo, que aconteça o que acontecer. Não é assim não. Toma cuidado. Agora, se você estiver fazendo a obra de Deus, sabe o que é a obra de Deus? Quando Paulo sofre aquele naufrágio e vai para a ilha de Malta, e ali uma serpente pica Paulo, e nada acontece, foi para a obra de Deus. Porque Deus permitiu aquela tempestade, Deus permitiu o naufrágio, Deus permitiu a chegada de Paulo naquela ilha, para quê? Para pregar o evangelho, para falar de Jesus.
E com certeza muitos que estavam naquela ilha também ajudaram a propagar o evangelho para o mundo todo, até os confins da terra. Houve cura naquela ilha, não só cura humana, física, mas houve cura no coração das pessoas. Então, quando é em prol do reino e na nossa inocência, Deus o protege. O Satanás não chegou para Jesus, colocou Jesus num lugar bem alto e disse: olha, se realmente tu é filho de Deus, pula-te daqui. Ó, se realmente tu é filho de Deus, vai nós. Regaça a manga e fala: o que você está falando? Está duvidando? Aqui é filho de Deus, filho. Ó o que eu posso fazer, ó. Tá vendo? Sem paraquedas, sem nada, ó. Vai nessa. O próprio Jesus falou, né? Se tu é filho de Deus, usou o Salmo 91, né? Os anjos virão e vão socorrer você. Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. Então, gente, quando falar provação, tentação, é você estar dentro do caminho do Senhor. É você pertencer ao povo de Israel. Você saber que você pertence a Cristo. Você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo o melhor, não só para Deus, mas também para o próximo. E com certeza Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar. E mesmo que Deus queira recolher você, você vai deixar um legado maravilhoso, porque você estava pronto para partir. Eu peço para Deus: Senhor, me faz viver bastante para pregar o teu evangelho. Senhor, me faz viver bastante, passando até por provação, mas que eu possa morrer na minha velhice para continuar louvando o teu nome. E quando eu oro para o enfermo, a minha oração é: Senhor, levanta esse enfermo para que ele possa te adorar e te louvar melhor. Agora, se for para encher a paciência dos outros, que vá logo também. Que volte para melhorar a vida das pessoas, que volte para olhar para o reino de Deus e ser bênção aqui nessa terra. Não só a questão de vir para a igreja, mas a questão de ser bênção. Se era um bandido, se era um traficante, se era alguém que não valia nada, ó Senhor, transforme esse coração. Transforme esse coração, para que venha somar para o povo. Então a provação, gente, a tentação, Deus ajuda. Você vê José? José foi prudente. A mulher de Potifar todos os dias dava em cima de José. Todos os dias. E José disse: não. Não, ele venceu por quê? Porque ele temia a Deus e o Espírito Santo lhe deu força. Com certeza. Jesus venceu no deserto porque estava cheio do poder do Espírito Santo. Então entenda isso. Não é assim que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do habitar. Sabe o que é habitar? É morar. Não é fazer visita de vez em quando. Não é estar lá de vez em quando. Mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está protegido. É um cântico dos hebreus. Mas pode funcionar assim. Mas não colocando apenas a Bíblia aberta na entrada da casa. Mas você conhecendo o Deus da palavra, o Deus do Salmo, o Deus da Bíblia. Com certeza vai nos ajudar. E vai nos dar força para enfrentar a tentação. Então podemos passar por batalhas, desafios, lágrimas, mas o nosso Deus estará conosco, como diz o Senhor Jesus Cristo: todos os dias estarei com vocês. Não lhes deixarei só. Terceiro lugar, veja o verso 4. Visto que você é precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu amo. Olha que lindo, gente, isso é uma poesia de Deus para a nossa vida. Sabe, às vezes a gente gosta tanto de poesia, a gente vê tanta poesia, mas é que Deus falando diretamente com você, dizendo: visto que você é precioso aos meus olhos, nós somos preciosos aos olhos de Deus e digno de honra. Somos dignos de honra. Não é a questão da honra, de glória, não, glória é só para Deus. Mas Deus nos honra, como filho, como servo, somos dignos de honra. E porque eu amo, Deus está dizendo: eu o amo. Eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Deus dizendo para o seu povo: vocês vão vencer, vocês vão ser vitoriosos, porque eu te amo. Eu te amo. O rei Salomão pede a Deus sabedoria lá em 1 Reis 13, 11 e 13. E olha como Deus honra Salomão. E diz assim, em 1 Reis 13, 11 a 13. E Deus lhe disse: já que você pediu isso,
e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você. Olha que honra Deus deu a Salomão. Nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Sabe, Salomão, com toda humildade, pediu a Deus: Senhor, me dá entendimento para governar o povo. Me dá sabedoria, isso que nós precisamos pedir para Deus. E Deus olhou para Salomão e disse assim: como você não pediu a morte dos seus inimigos, como você não pediu algo que venha engrandecê-lo, mas sim abençoá-lo, abençoar o povo, então eu vou lhe dar mais, eu vou te dar honra, eu vou acrescentar ainda riquezas. É o Deus que nos honra, é o Deus que nos dá mais do que necessitamos. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, porque nós precisamos muito menos do que isso. Sabe por quê? Porque Deus abençoa e Deus honra os seus filhos. É o nosso Deus. Por isso que eu falo, tem que comemorar o dia de aniversário mesmo, né? Tudo que Deus tem feito. Agora, em quarto lugar, veja o versos 5 e 7. Esse é importante. 5 e 7. Não tenha medo, de novo. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência. Olha que lindo isso, gente. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente em toda parte. Direi ao norte, entregue, ao sul, não impeça de sair se alguém está cativo, se alguém está preso, os seus familiares, as suas descendências virão até mim. Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e eu os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Descendência. Olha só, pertencer ao Senhor é ter segurança da salvação na nossa família, aleluia. É o Deus que não só protege a nossa vida, mas protege a nossa descendência, protege os nossos filhos, protege a nossa família, protege a nossa geração. E como eu falei no começo da mensagem, se estamos aqui é porque Deus tem abençoado a nossa descendência. A Igreja Presbiteriana Independente é uma igreja família, de geração a geração. Só não pode, tem que tomar cuidado para não entrar no automático, né? Que o povo hebreu também era de família, de geração a geração. Por onde caminhava com o filho, tem que inculcar nos filhos a lei. Mas mesmo assim ainda se perderam. Tem que tomar cuidado com o automático. Mas a nossa igreja é uma igreja família. E aqui está dizendo que não só nós estamos protegidos, não só nós pertencemos, mas os nossos filhos também. E é por isso que nós batizamos as crianças, porque ela pertence ao reino de Deus juntamente conosco, pertence à família de Deus. Não são mais circuncidados, mas são batizados. Venha para essa família, porque é promessa de Deus para as próximas gerações, aleluia. Esse é o nosso Deus. Olha o que diz lá em Atos 16, 31. Senhores, aquele carcereiro, né, que estava ali sem saber o que fazer, achando que os presos tinham, quando veio aquele terremoto, e Paulo e Silas estavam presos lá em Atos 16, e veio um terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, e as portas da prisão vieram ao chão, e todo diante daquele transtorno, o carcereiro falou: agora os presos fugiram, eu vou ser morto, porque eu estava responsável por eles. E Paulo disse para ele: fique em paz. Fique em paz que aqui nós estamos. Olha como Deus tinha um propósito. O terremoto não foi para fugir. Foi para mostrar o caráter de Paulo e Silas. E foi para a evangelização do reino. E Paulo diz: fique em paz. E aquele carcereiro olha para aqueles dois homens que pouco atrás estavam cantando e louvando a Deus, diz a palavra de Deus. Que Paulo e Silas, por volta de meia-noite, dentro da prisão, estavam cantando e louvando, e de repente veio um terremoto. E ele diz assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, você
será salvo e toda a sua casa. Toda a sua casa, toda a sua família. Essa promessa não é individual. É para você pai, é para você mãe, mas também é para estender para todos os filhos e sua geração. E em quinto e último lugar, veja o verso 10 a 13. Vocês são o quê? As minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu povo, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou, creiam em mim, entendam que eu sou. Para ser testemunha tem que crer, tem que entender quem Deus é, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Preguem, dizem para os povos que eu sou Deus Criador, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fale isso para as nações. E verso 12, eu anunciei a salvação, eu realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga isso às nações. Diga isso. Pertencer ao Senhor é ser sua testemunha especial. Somos testemunha de Deus. Se você pertence a Deus, se realmente você pertence a Deus, se você realmente se sente como filho e filha de Deus, se realmente você tem segurança nas vitórias, nas provações, se realmente você tem certeza que Deus tem honrado, Deus tem abençoado a sua vida, se realmente você tem a segurança na sua família, na sua geração, então, pelo amor de Deus, não fique mudo, seja testemunha desse Deus Todo-Poderoso, vá até os confins da terra. Nação, parem de crer, parem de ser idólatra, parem de crer em deusinhos com D minúsculos, deusinho que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxergam. Parem de vocês mesmos ser mudos, não sejam mudos, mas vão e sejam minha testemunha. Diga para as pessoas que existe um Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, um Deus que sustentou um povo no deserto por 40 anos, um Deus que chegou até aqui e fez tantos milagres de livramento. Pregue o Senhor Jesus. Façam isso, sejam minhas testemunhas. Eu sou o único Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se realmente nós pertencemos ao povo de Deus, se realmente é gostoso, né? Quando eu falei, olha, vocês hoje são co-herdeiros, lembra? Co-herdeiros, olha, gostoso. Oh, graças a Deus, hoje nós pertencemos ao povo de Israel por causa de Jesus, amém. Mas agora faça alguma coisa. A propagação do Evangelho não foi dado para os anjos, mas foi dado para nós, essa missão. Então diga para as nações o quanto Deus tem feito na sua vida. Diga para as nações a palavra de Deus, o conteúdo desta palavra. Diga para as nações que há só um Deus. Porque aqui o povo estava perdido. Aqui o povo estava cometendo idolatria. Aqui o povo estava confuso. E Deus está dizendo, vocês são as minhas testemunhas. Façam isso. Só isso que Deus está pedindo para vocês. Mas se vocês não clamarem, Ele levanta outras pessoas. E se outras pessoas não clamarem, Ele levanta a própria pedra para clamar. Mas que nós possamos mostrar para as pessoas com amor, com zelo, e dizer para elas que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, só Ele pode todas as coisas. Somos testemunha de Deus. E é por isso que nós vamos clamar, estando doente ou não. Nós vamos clamar de qualquer jeito, seja numa cama de hospital ou não. Melhor com bastante saúde, né? Eu já gosto de clamar com bastante saúde. Mas seja como for, nós vamos ser testemunha de Deus. Seja como for. Talvez o incrédulo pergunte para você nos dias maus, no dia do fogo, no dia da provação, você ainda crê nesse Deus? Você ainda crê nesse Deus depois de tudo que está acontecendo? Porque os ateus não creem. Justamente porque eles acham que Deus não existe. Os céticos, eles acham que Deus criou o mundo, deu corda igual um relógio e largou. A Deus dará. Mas
nós temos certeza que Ele está conosco. E sabe, essas provações que nós enfrentamos, realmente precisamos passar por isso, para que possamos aprender, ter experiências, ter paciência, como diz lá em Romanos capítulo 5:3, que a tribulação produz o quê? Experiência. A tribulação produz paciência. E talvez Deus queira testar a nossa fé, se realmente somos filhos ou não. Abraão, ô Senhor, mais promessa, que Isaac já está aqui. É o que eu queria, o filho da promessa. O único filho, mas está aqui. Agora minha mulher não é mais maldita, não é mais amaldiçoada, porque minha mulher teve um filho e eu vou ter uma geração. Então leva seu filho no altar e ofereça ele a mim. Parece que as coisas não foram muito bem não aí, né? E Abraão mostra para Deus que Ele é Deus. Adoração somente a Ele. E Abraão anda por 3 dias, chega no altar, coloca Isaac, e no momento que vai sacrificar Isaac, Deus ergue a sua voz. Gente, às vezes é preciso, porque só no conforto, só no ar-condicionado não dá. E mesmo no ar a gente fica doente, é ou não é? Está no conforto, está no ar, mas no ar também deixa a gente doente. Até o conforto. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas situações na vida para que nós possamos dar valor, para que nós possamos entender que nós não somos, por isso que o nome de Deus está aqui, eu sou. Moisés perguntou certa vez para Deus, eu vou até Faraó, e o que eu digo? Aí Deus disse para Moisés, diga que eu sou, para dizer que você não é. E que nós possamos estar totalmente dependentes de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém?